Eu recebo muito aqui no escritório uma pergunta muito frequente, que é o quê? Olha, eu tive uma intercorrência durante a cirurgia, um médico chega para mim e fala isso. E eu resolvi a intercorrência. A cirurgia demorou um pouco mais, precisou de bolsa de hemácias, precisou chamar um cirurgião para ajudar, por exemplo. E aí, no final das contas, deu tudo certo. Eu devo informar isso para o paciente? É uma situação bastante frequente. Eu sei que é muito tentador não informar, porque você não resolveu. Se você já resolveu, e às vezes você sabe que o paciente pode gerar uma confusão com isso, um mal-entendido, você quer preservar às vezes também a tranquilidade do paciente, então você não quer informar para não gerar um pós-operatório, né, de nervosismo, pode ser isso também. Mas eu recomendo sempre o seguinte: informe. Na dúvida, sempre informe. O que a gente está vendo muito hoje nas ações de acusação de erro médico, né? Aqui a gente tem 50% das ações reclamando de alguma maneira com relação à falta de informação. Porque eu vejo muito assim, é instintivo. A gente está tendo um problema, a gente quer fugir do problema. Então é muito comum o médico dizer assim, olha, o paciente teve esse mau resultado, eu digo, certo, e você está indo ver o paciente todos os dias? Como é que está a sua comunicação com o paciente? Ah não, depois que eu tive um mau resultado, um colega meu tá cuidando, ou então ele teve alta e foi para casa, e a família está cuidando. Não. Você precisa buscar o paciente quando você perceber que alguma coisa aconteceu de errado. Você tem que prestar toda a assistência para esse paciente. Vou dar um exemplo. Um hospital de outro estado, não vou dizer qual foi, nem quem foi, ele nos procurou na semana passada, dizendo que houve um problema com o material cirúrgico. 4 pacientes estão internados, né, em estado grave, com sepse, e foi em decorrência de um problema com o material cirúrgico. Então eles chegaram para mim e disseram, o que a gente faz? Eu digo, o que vocês estão fazendo com os pacientes? Não, com os pacientes nada. Na verdade são os médicos que estão cuidando. Eu digo, certo, mas vocês não tiveram nenhuma conversa com eles ainda? Não, nenhuma. E o fornecedor do material, vocês chegaram a conversar? Não, ainda não. Então vocês, por que não conversaram? Não, porque a gente não quer se indispor com o fornecedor, porque a culpa não foi deles. Então, veja só, o fornecedor do material está sem saber o que aconteceu, os pacientes estão sem saber o que aconteceu e, no final das contas, estão até querendo processar os médicos. E, por consequência, vão processar o hospital também. Então, o que eu orientei? Procurem os pacientes, deem total assistência para esses pacientes, informem o que aconteceu, mas sempre, lógico, traduzindo, né, levando essa informação da melhor maneira possível. Então, o que a gente recomenda é sempre isso, buscar informar o máximo possível. Então, eu trouxe para vocês aqui o artigo 59 do Código de Ética Médica, que diz o seguinte: é proibido, né, ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, os prognósticos, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu responsável legal. É aquilo que eu disse, o paciente está no pós-operatório, não faz sentido você informar uma situação que vai causar uma piora para o paciente. Mas em todos os outros casos, é importante que você procure ajuda jurídica também. Aqui no escritório a gente usa muito o termo profilaxia jurídica. Então, é até a senha do Wi-Fi. Por quê? Porque é muito melhor para você resolver isso logo de cara e evitar um problema maior, do que ficar achando que se não fizer nada, a situação vai se resolver sozinha. Não é o caso, né? Ontem eu atendi uma médica que ficou sabendo de um inquérito de 2021, que a família protocolou um BO em 2021. Ela já tinha se mudado para outro estado e ficou sabendo ontem desse boletim de ocorrência de uma situação de morte do paciente. Ou seja, ela vai responder por uma ação de homicídio
e ela achou que em 2021 já tinha resolvido mudando de cidade. Então, isso não é assim que funciona. A delegada entrou em contato com ela pelo Instagram. Então, termina chegando para você. Lógico que nesse caso a gente vai fazer toda a defesa dela, ela não teve culpa e ela vai ser inocentada. Ainda vai dar certo para ela. Mas para você que não chegou a ter assessoria jurídica, muitas vezes você pode ser condenado sem ter tido nem chance de se defender. É possível acontecer isso. Lógico que também pode ser revertido, mas a gente busca por isso. Tá? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer situação onde houve uma intercorrência, a família do paciente está buscando por informação, você está percebendo que a família tem gente já falando em processar, é importante que você procure por ajuda jurídica para que essa informação chegue na família da maneira mais correta possível. E se por acaso tiver acontecido algum ato culposo, é possível até fazer um termo de acordo onde você pode pagar por algum tipo de compensação, faz-se um contrato com cláusula de sigilo, né, e isso evita também um processo. A família não vai poder ir processar depois, caso isso aconteça, e a situação fica remediada ali mesmo. Né? Então, essas são maneiras de atuar nesse tipo de situação. Tá? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre isso, pode deixar aqui seus comentários, a gente lê todos os comentários. Compartilhe com quem você acha que é interessante essas informações chegarem e fique livre também para nos procurar. O nosso endereço do site também está na descrição, que a gente vai ter o maior prazer em atender e responder todas as suas dúvidas. Até a próxima, forte abraço.